Colossenses 1:24. Já? Agora, olha o que Paulo vai dizer. Presta atenção. Obreiros do Senhor, obreiras do Senhor, soldados de Cristo, servos do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições, o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Meu irmão, esse texto é muito profundo. Olha o que Paulo vai dizer. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. O sofrimento, eu falei aqui, para a nossa geração, se tornou uma vergonha, motivo de se chatear, motivo de se revoltar às vezes contra o pastor, contra a igreja. E o diabo nesse sofrimento empurra uns contra os outros. E Paulo está dizendo, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Aí ele vai dizer a expressão pesada: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da igreja, o corpo de Cristo. Olha, irmão, olha o que Paulo está dizendo: preencho o que resta das aflições de Cristo. É como que ele estava dizendo, olha, ficou alguma coisa ainda para ser de sofrimento. O resto das aflições de Cristo. Cristo foi afligido? Cristo foi afligido ou não? E Paulo está dizendo, pois eu preencho nesse corpo o resto das aflições dele. Aí a gente precisa entender esse texto. E talvez alguns aqui já tinham se perguntado o que significa esse texto. O sofrimento de Cristo, as aflições de Cristo, foi o caminho do Calvário. O sofrimento de Cristo, as aflições de Cristo, que Paulo diz que ele preenche no corpo dele o resto. E aí nós tomamos conhecimento pela Bíblia das aflições dele, por todo o seu ministério e até o Calvário, o tanto que ele sofreu para trazer a salvação para a humanidade, para comprar essa igreja que somos nós e a igreja do Senhor por aí. Sim ou não? E Paulo faz uma referência ao resto das aflições. E a gente precisa entender isso aqui, bem rápido. As aflições dele foram incomparáveis. Talvez você já ouviu falar, nós ouvimos falar de pessoas que sofreram muito. Mas eu digo que as de Cristo foram incomparáveis por causa do que ele sofreu no espiritual. Ele não sofreu a perseguição só humana, como muitos que vocês já ouviram falar, nós já ouvimos falar. Todo o ministério de Cristo foi debaixo de angústias. Olha esse texto aqui, ó. Depois eu vou só ler. Tenho, porém, é o que Jesus falou. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Jesus falando, eu tenho um batismo com o qual eu vou ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele estava dizendo, ó, há uma angústia muito forte sobre a minha vida, até que isso se realize, esse batismo. Ou seja, o Calvário foi o ápice, o ponto mais alto do sofrimento dele. Mas toda a sua vida ele passou debaixo de aflições. E aqui ele está dizendo, angústia. Como eu me angustio até que isso aconteça. Ou seja, até o Calvário, ele vivia debaixo, sob angústias. E eu fui anotar angústia. A palavra angústia tem a sua origem no grego angor, que no latim derivou angustus, que tem o significado de estreitamento. O verbo denota uma ideia de aperto, constrangimento, estreitamento, opressão, apertar a garganta. Ele usa essa palavra para dizer o que ele passava, como era a vida dele aqui na terra, o seu ministério, vida e ministério aqui. É como se o tempo todo ele andasse sendo pressionado.
É como se o tempo todo ele andasse num caminho sempre de estreitamento para a vida dele, de luta. É comparado ao camarada pegar a garganta do outro e apertar. Vocês estão entendendo o que é angústia? Se Paulo está dizendo, eu trago no meu corpo o resto dessas aflições, o que ele está dizendo? Que também a igreja vai passar por essas angústias. Não no nível dele, mas vamos passar. Vocês estão entendendo? Proporcional ao chamado, à caminhada, à consagração de cada um. Então, quando ele chega no Getsemane, que é onde ele vai batalhar em oração para no outro dia estar no Calvário, sendo crucificado, a Bíblia mostra um texto. Eu aprendi isso, era novo convertido. E o diabo tentou matar Jesus no Getsemane. O inimigo tentou impedir Jesus de ir para o Calvário. E ele vai orar no Getsemane. Ali foi a vitória dele. Ali ele venceu para poder chegar ao Calvário. E o diabo tentou matar Jesus lá no Getsemane. E o lugar Getsemane tem um significado de quê? Prensa. Lá ele sofreu uma angústia. Porque a angústia fala de quê? Estreitamento, opressão, estrangulamento. Lá ele sofreu uma angústia tão grande na sua alma, que o que aconteceu com ele? Ele fez o quê? Lágrimas de sangue. Imagina a pressão. Alguém tenta dizer que vasos se romperam dentro dele, de tanto peso que ele passou ali. Imagina o Satanás com todos os demônios que existem, sendo convocado para pressionar. Você algum dia já passou alguma luta para se espremer? Para chorar assim? Já? Alguém já? Hein? Pode dizer, irmão. Louvo a Deus se você disser, pastor, passei. Não que eu estou passando mais. Imagina dele que a pressão foi tão grande que ele derramou sangue. Está escrito. Ali foi o ápice, o ponto mais alto do seu sofrimento. Lá na cruz do Calvário. Agora presta atenção. Essa expressão, Marcos. Porque eu agora carrego no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Eu só falei das aflições, para a gente ter uma ideia do que a igreja passa. E que história é essa do resto das aflições de Cristo que Paulo está dizendo? Olha lá. Cristo foi ao Calvário, ao monte do Gólgota, ao monte da caveira, fora de Jerusalém. Ele foi até lá para salvar o mundo dos seus pecados. E quando ele chega lá, ele dá o brado, olhe para cá, está consumado. Ali ele completa tudo o que ele tinha para fazer. E é por isso que ele diz lá, Pai, em tuas mãos entrego o meu. Ele estava dizendo, até aqui era comigo, agora é contigo. Aqui eu não posso mais e nem tem mais nada para fazer. Por isso que ele diz, está. E é por isso que a Bíblia diz que quando ele morre, o Espírito de Deus vem e ressuscita Cristo. Porque ele se lança nos cuidados e na dependência do Pai, porque a sua obra havia acabado. E agora Deus vem e o ressuscita para mostrar que a obra veio dele, do Pai. E mostrar que tudo que ele falou, viveu, ensinou, era verdade. E agora estava sendo carimbado com a sua ressurreição, a obra de Cristo. Mas ele conclui lá. E Deus vem e diz, eu que enviei, agora eu concluo a obra. Você entendeu? A de Cristo no Calvário, a de Deus na ressurreição, Deus Pai. Me arrupiei todinho. Dia desse a Beth mandou uma figurinha lá. Estou todo arrupiado. O povo inventa coisa, irmão. Daquela figurinha do WhatsApp. É para você ficar prestando atenção. Vocês estão entendendo? E que história é essa que eu trago no meu corpo? O resto das aflições. Não devemos pensar
que ainda ficou faltando alguma coisa que Cristo não fez. Não. Por que ele diz o resto se não faltou nada? Se ele completou a obra. Olha lá, escute isso. Cristo completou e concluiu a sua obra, quando ele disse: está, e em tuas mãos entrego o meu espírito. O resto das aflições, presta atenção, não quer dizer que houve alguma falta, carência, alguma lacuna, alguma coisa não foi completa lá. Não, foi tudo completo e tudo perfeito. O sacrifício foi perfeito, a obra perfeita, vida perfeita, ministério perfeito, entrega perfeita e morte perfeita, porque foi morte de cruz. Vocês estão entendendo? Então, quando ele diz o resto, ele está dizendo que faltou alguma coisa. O que ele está dizendo? Se refere ao custo que há para se aplicar aquilo que Jesus fez lá no Calvário. Quando ele entrega a obra do Calvário, lá no Calvário, quando ele conclui a sua obra e o Pai o ressuscita, agora entra a parte da igreja. Cristo foi ao Calvário para salvar o mundo. A igreja vai ao Calvário e vai levar agora o Calvário ao mundo. E para levar o Calvário ao mundo, ela vai sofrer o quê? O resto das aflições. O que resta? E o que resta? A completude da obra. E lá no Calvário, onde Cristo concluiu, e dizer: agora é com vocês. Porque ele entrega para o Pai. O Pai diz: aqui acabou a tua missão. Da agora em diante, quem vai fazer? Quem é que vai fazer? A tua igreja. E é por isso que Paulo está dizendo: eu carrego no meu corpo o resto. O que resta? O que é que ficou faltando? Nada na obra. Só agora é preciso levar o Calvário ao mundo. E continua. A igreja tem a missão de levar a mensagem do Calvário ao mundo. E isso é o que faltava, o que restava. E isso tem um preço altíssimo. Por quê? Porque o mesmo que se opôs a Cristo e não quis deixar Cristo ir ao Calvário, é o mesmo que vai querer impedir a gente de levar o Calvário ao mundo. Vocês estão entendendo? O sofrimento que ele passou para ir lá é o mesmo sofrimento de quem vai lá para levar o Calvário ao mundo. Quem está entendendo, diga amém. E ele queria matar Jesus, o inimigo. Eu disse que ia causar o texto, mas nem falei, né? Hebreus 5:7. Hebreus 5:7 é o texto que mostra que Satanás quis matar Jesus lá no Getsêmani, para ele não ir ao Calvário. E é por isso que esse mesmo Satanás nos leva a situações de opressão, a pressões, para que a gente não leve o Calvário ao mundo, para que o Calvário não seja levado, aplicado ao mundo. Lembra do que Deus usou a Yara lá no culto de rua para dizer? Deus quer que a sua igreja se posicione para mostrar para as pessoas o que Ele pode fazer. O que é isso, em outras palavras? O poder do Calvário. Porque lá no Calvário Ele tomou sobre si o quê? Nossas dores, nossas enfermidades. Lá no Calvário Ele rasgou o escrito de dívida. Lá Ele expôs a vergonha, os principados e potestades e as potestades. Lá Ele venceu. Por quê, pastor? Se você está dizendo que Ele venceu, lá Ele foi morto. Por que Ele venceu? Se lá Ele foi morto? Porque a obra do inimigo era Ele não ir para lá. E quando Ele chegou lá, mostrou: eu vim aonde Deus me mandou ir. Vocês estão entendendo? Porque Ele vence na morte. Porque a morte era a missão dEle. A morte era o propósito. E a morte de Cristo não passa por derrota, como também a morte do cristão. Porque a morte do cristão é preciosa aos olhos de Deus, não está escrito? Sim ou não?
Então a morte de Jesus foi a maior das vitórias. E a vitória dele por quê? Porque é para lá que ele tinha que ir. Está vendo como se submeter a Deus muitas vezes todas as vezes é contramão do mundo? Porque para o mundo alguém ir para a morte é uma derrota. Para Deus foi a maior das vitórias. Vocês estão entendendo? Digam amém. Olha o que está escrito lá, Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, no dia que ele estava vivo aqui, ó, com a gente não, mas com nossos irmãos do passado, né? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto vai falar de outras coisas, mas lá no meio ele diz que Deus o livrou da morte, lá no Calvário, lá no Getsêmani. E o livrou por causa da sua piedade, não é assim? Aqui esse texto mostra que o diabo queria matar Jesus lá no Getsêmani. A pressão foi terrível. E esse mesmo que tentou matar, pressionar, asfixiar, estrangular, pisar, é o mesmo que quer agora impedir que o Calvário seja levado às pessoas.